falar essa noite é: o que está na luz está na cruz. Não carregue mentiras de que seu passado não foi perdoado, porque aquilo que foi lançado na cruz já se apagou. Amém? Você está comigo? Você abriu aí em Josué capítulo 2, amém? Amém? Vamos ler em nome de Jesus o versículo de número 1. E Josué, diga Josué, filho de Num, enviou secretamente, diga secretamente, de Sitim, diga agora Sitim, 2 homens a espiar, dizendo: ide, primeiro verbo, ide, reconhecer, segundo verbo, a terra e a Jericó. Preste atenção, amados. Precisamos entender as entrelinhas da palavra de Deus, para que através da unção do Espírito Santo seja em nós revelado aquilo que Deus deseja trazer à igreja do Senhor. Eu vou voltar para que você possa acompanhar comigo. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram aonde? Feche seus olhos. Pai, é a tua palavra que vai explodir em nosso coração agora. Em nome de Jesus, a tua palavra vai explodir em nossos corações. Sabe, amados, deixa eu te dizer, o eixo central desse capítulo é a missão dos espias. O capítulo 2 tem como eixo central a missão dos espias. Eles são designados para ir até Jericó. E isso culmina no encontro que gera algo que transforma a história de Israel, bem como transforma a história dos próprios espias. Eles encontram com Raabe. E aonde Raabe estava? Na fortaleza de Jericó. Raabe tinha sua casa na fortaleza de Jericó. E quem é Raabe no contexto atualizado de nossas vidas? Raabe é aquela personificação das nossas culpas. Raabe é a personificação das nossas dores. Raabe é a personificação das nossas vergonhas, da nossa depravação, do adultério, da vitória não conquistada. Raabe é a depravação de uma vida presa em um cativeiro. E nós precisamos entender que a primeira coisa para que nós possamos alcançar a libertação em Cristo Jesus é entender que em áreas de nossas vidas precisamos ser libertos. Domingo eu falei uma coisa, eu quero repetir hoje. A travessia do Mar Vermelho simboliza o batismo que o cristão ele vai viver. Só que a travessia do Mar Vermelho não significa conversão. A travessia do Mar Vermelho significa aceitação. Eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. A conversão se dá quando você, de forma tipificada, atravessa novamente as águas. Só que dessa vez é o Jordão. O Jordão simboliza uma travessia espiritual, isto é, uma conversão diária, isto é, uma renúncia diária, isto é, um mortificar da carne todos os dias, em detrimento a uma vida santificada aos pés da cruz. Você pode dizer amém, tá? Serve um glória a Deus, serve amém. Serve, fala Deus, serve, é Deus purinho, está valendo. Aí na hora que falar assim, e Satanás tem autoridade, pelo amor de Deus, não fala glória a Deus, não fala, presta atenção na mensagem. Você está comigo, amém? Sabe, amados, o evento central deste capítulo, de fato é a história dos espias. Os espias são chamados para cartografar a terra,
Pastor, o que é? Ficou bom, gostei. Saiu um som de algum lugar aí, eu gostei. Léo Produções, ó. Muito bom. Pessoal do setor 7 aí, parabéns. Sabe, amados? Os 2 espias foram chamados. Eu estou tão feliz. De fato, eu estou tão feliz. Amados, eu nunca tive tanto problema na vida. Mas eu nunca tive tanta fé. Não estou falando de certeza. Estou falando de fé. Que o Senhor já resolveu todos. Eu não estou falando que eu me meti em enrascada. Aí Deus é o Deus que vai lá resolver as minhas enrascadas. Sabe aquele filho que apronta, aí vai parar na delegacia. Aí o pai chega lá, tenta pagar uma propina para tirar o filho de lá dentro. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de ataques de Satanás. E quem é crente aí, sabe o que eu estou falando. E eu estou com o coração cheio da convicção e da fé que o Senhor está comigo. Sabe, esses espias tinham o trabalho de fazer uma cartografia da terra. Pastor, o que é cartografia? É você elaborar cartas geográficas. É o Google Mapa. Vou deixar para você, Davi, o inglês. Não vou me arriscar. É você fazer o mapa daquela região. Só que eles tinham também a importância de entender o linguajar, porque eram espias, de entender a cultura, sabe? E trazer isso para Josué, para que Josué tomasse uma decisão, tomasse uma posição. Amados, não deixa ninguém conversar com ninguém agora. Ninguém, os meus olhos agora são igual ao de Deus. Percorre toda a igreja. Fala assim, quem está conversando com você? Fala, conversa não, meu amado, ou minha amada. Porque tem uma bênção para mim. Aí eu posso perder o amém na hora da bênção. Anota. Depois você fala. A importância desses espias era levar até Israel informações que conduziria Israel à terra prometida, terra essa que Deus determinou que seria deles. Sabe, o texto que nós lemos deixa muito claro essa importância de mapear. Eu quero que você fique atento, porque há palavras-chave que eu estou falando. Palavras que vão destravar a sua mente. A importância de mapear, de fazer o reconhecimento. Aqui eu me lembro das solteiras. É de Deus, pastor. Como assim é de Deus, meu irmão? O cara não é da igreja. O cara bebe. Pastor, eu creio em Deus que ele vai converter. Minha irmã, a senhora está entrando numa furada. A senhora não fez o mapeamento desse negócio, não. Faz o mapeamento. Manda os espias lá. Manda os espias conhecer o rapaz. Se o cara for de Goiás, pede o telefone do pastor dele. Desse jeito. E aí, por acaso, o pastor dele era meu amigo. Como é que pode? O cara lá em Goiás, eu conheci o cara. Sabe? Mapeadores precisam entender algumas coisas. E eu estou falando hoje com espias que são levados até locais que somente homens e mulheres de fé poderão chegar. Ei, olhe para mim, eu quero trazer para vocês alguns princípios fundamentais de como ser um homem ou uma mulher de Deus que esteja solidificado na palavra para ser um espia, para ser um mapeador, sabe, dentro da sua casa, está antenado, está ligado, está atento às coisas que estão acontecendo. Amados, sabe, eu ouço mulheres falar para mim, para minha esposa: pastor, ele nem viu que eu arrumei a mala e que eu estava indo embora. Ele nem viu. E por que ele não viu? Porque não estava atento.
não estava antenado às coisas que estavam acontecendo dentro da terra, que ele foi chamado para espionar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que um espião, um mapeador espiritual, ele precisa ter maturidade sacerdotal. Ei, você está comigo, amém? Não dorme não. Autoridade sacerdotal. E essa autoridade sacerdotal, essa maturidade sacerdotal, ela possui duas coisas: autoridade e experiência. Autoridade só se vem através da meditação na palavra, da oração, da busca do Espírito Santo. Nenhum de nós, não se engane, nenhum de nós teremos autoridade espiritual se não tiver comunhão com Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Sem o Espírito não passa de gritaria. Só isso. A segunda coisa que o sacerdote precisa ter, aquela pessoa que está na maturidade sacerdotal, ela precisa ter experiência. E para ter experiência, ela precisa viver aquilo que ela está buscando. Sabe, quando Moisés chama os espias, eram 12 espias, amém? É isso mesmo, amém? Sim ou não? Sim, um de cada tribo. Eram 12 homens, príncipes. A Bíblia deixa claro que esses homens eram de alta patente, elevada patente. Eles eram homens de liderança, homens capazes, homens sacerdotes. Eles representavam bem a sua tribo, representavam o seu povo. Aí esses homens são chamados. Moisés diz: vocês vão atravessar o Jordão, vão chegar do outro lado, na terra prometida, e vocês vão espionar a terra, e depois tragam um relatório. E sabe o que aconteceu? Em meio ao seu mapeamento, em meio à sua cartografia, em meio àquilo que eles foram lá buscar, eles se intimidaram e aceitaram a oposição do que a terra estava oferecendo. Ali existem homens grandes, gigantes. De fato a terra emana leite e mel. De fato a terra tem uvas que 3 homens não pegam um cacho. Mas sabe o que aconteceu? Por causa da incredulidade desses homens, toda a nação de Israel, conforme Deuteronômio capítulo 2 versículo 14, depois você lê em casa ou reassiste a transmissão. Conforme Deuteronômio capítulo 2 versículo 14 diz que por causa da incredulidade daqueles espias, toda a nação foi condenada a passar mais 38 anos no deserto. Aquela geração não estava pronta. Amados, talvez você não está entendendo o que eu estou dizendo. Aquela geração não estava pronta para pisar na terra prometida, e precisou de 38 anos para morrer um a um, porque covarde não herda o reino dos céus. Se você deseja avançar em Deus, você precisa entender que o fracasso do seu mapeamento levará ao fracasso da sua família. Você, pastor, o fracasso do mapeamento da tua igreja levará ao fracasso da tua igreja. Ei, você que é avô, você que é mãe, você que é pai, você que é professor, o mapeamento errado de onde você está levará ao fracasso daquilo que você se propôs a fazer. Aí, depois desse fracasso, Josué ousa fazer uma coisa. Josué ousa chamar 2 caras. Vai lá. A segunda lição que eu quero te dar essa noite é sobre comissionamento. É sobre enviar, comissionamento espiritual. Mapeadores, cartográficos, espias, homens e mulheres de Deus, não avancem se Deus não mandar avançar. O nosso maior fracasso
é que queremos ir aonde Deus não nos mandou ir, simplesmente pelo fato de ser a obra de Deus. De fato, será que eu fui chamado para isso? Sabe, será que eu fui comissionado pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo me chamou para exercer essa função, para exercer essa liderança? Será que o Espírito Santo me comoveu a viver isso? O que eu tenho recebido do Espírito Santo? Será que eu tenho legitimidade, intimidade, dependência e obediência para entender quando o Espírito Santo determina que eu tenho que ir, ou quando o Espírito Santo determina que eu tenho que ficar? Deixa eu te dizer, muitas vezes o nosso conhecimento, muitas vezes as nossas técnicas, elas são importantes, mas quando nós temos tudo isso, mas não temos a direção de Deus, estamos fadados ao fracasso, a voltar para o acampamento e caminhar por mais 38 anos esperando a morte, porque não entraremos na terra prometida, porque fomos desobedientes. Participa, dá um amém, dá um glória. Faz tão bem para o pregador quando você faz isso. Dá a entender que você está entendendo a mensagem. A terceira lição que eu quero dar para você essa noite é: mapeadores. Diga comigo, mapeadores. Diga mais forte, mapeadores. Exercem unidade. Eu não entendi, pastor, eu vou te explicar. Josué escolhe 2 homens. Olha o que a Bíblia diz, e isso é um referencial. Josué escolhe 2 homens, e isso é um referencial ao que está no Novo Testamento. A Bíblia diz: aonde estiver 2 ou mais, em algumas versões, ou 3, ali eu estarei, diz o Senhor. Amém? Josué escolhe 2, e esse é o diferencial. Uma pessoa não é unidade, 2 pessoas é unidade, é parceria, é concordância, é igreja. Aleluia! Nós tivemos, não sei se foi uma reunião, eu estou tendo tanta coisa que eu já nem me lembro. Não estou lembrando. Eis que te digo, não me lembro. Estava 6 pessoas comigo. Lembrei, foi o culto de oração dos pastores, que nós nos reunimos toda quinta-feira, os pastores, para orar pela sua vida. Pastor George, pastora Miriam, nosso querido pastor Hudson participava, né? Então, nós nos reunimos aqui para orar pela sua vida. E aí a pastora Miriam falou bem assim: você quer dar uma palavra? Ou perguntar logo para mim. É a mesma coisa perguntar: você levanta já? Porque a oportunidade está dada. Aí eu me levantei e aí eu contei. Eu acho que foi nessa reunião. Eu falei: gente, vamos dar graças a Deus, nós temos 2 igrejas aqui hoje. Porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Ali é uma igreja. Nós tínhamos 6. Se eu tinha 6, eu tinha 2 igrejas. E olha que privilégio, eu estava pregando para 2 igrejas ao mesmo tempo. E sem transmissão. Isso é que é poder, hein? Dínamos, power. Uau! Sabe o que a Bíblia está dizendo, amados? Unidade, parceria, concordância, só existe 2 ou mais. A gente precisa entender que a autoridade de Deus somente será manifestada na unidade. Quando nós andarmos em concordância, quando nós andarmos na unidade, quando nós tivermos parceria, Deus se manifestará no meio do seu povo. Não é grito, não é técnica, não é oba-oba. Hoje eu tive uma conversa com o meu líder do louvor, Gilberto. Nós ficamos uns 2 minutos conversando. Uma hora e um bocado. E aí nós falávamos sobre isso. Sobre muitas coisas nós falávamos.
E uma delas é a importância de estar preparado para ofertar o melhor ao Senhor. Tem que ter isso. Se você se propõe a pregar, dê o melhor. Sabe, amados, é inadmissível que eu me proponho a pregar e trazer uma mensagem para você, e eu me prepare 10 minutos antes de vir para cá. Isso é desrespeito com a sua vida. É desrespeito. É desrespeito eu ser da banda. É o meu sonho. É desrespeito eu ser da banda. E o que eu queria mesmo, olhe para mim, em nome de Jesus. Olhe para mim. Lembrou alguém? Cara, você tem uma unção da hora, viu? Mas o que adianta eu ter toda a técnica aqui se eu não tiver unção? E nós falamos sobre isso hoje. Unção. Sabe, amados, a gente precisa entender que só haverá unção na igreja do Senhor quando nós tivermos unidade, parceria. Aqueles espias juntaram um ao lado do outro, se defendendo. Eles estavam ali, um resguardando as costas do outro. A quarta lição que eu quero te dar. Olha o que eles dizem aqui, presta atenção. Josué, ele envia secretamente os 2 espias da onde, amados? Está escrito aí, da onde? Da onde? De Sitim. O que é Sitim? Sitim era a capital do armamento de Israel. Todas as armas de Israel estavam em Sitim. Olha como é interessante a gente conhecer a palavra do Senhor, para ter uma compreensão maior do que Deus quer falar com a igreja. As armas ficavam em Sitim. Se tem arma, tem soldado. Se tem soldado, tem capitão. Se tem capitão, tem general. Amém? Você pegou a visão? Eu estou falando agora de respaldo, cobertura espiritual. Ei, você vai, mas nós aqui em Cetim estaremos de joelhos dobrados em favor da vida de vocês. Vá para o campo, mas tenha promessa aqui, homens e mulheres orando pela tua vida. E se você não entender o que eu estou dizendo, eu vou tomar minha vida como exemplo. Quantas vezes eu falei no ano passado, vou para Curitiba. Sabe o que eu estou dizendo? Vou para Curitiba. Sabe o que eu estou dizendo? Vou para Curitiba. E no final de cada frase eu dizia, ore por nós. Eu estou dizendo, cubra a minha vida. Você precisa entender que Sitim é o lugar onde estava reunido todo o armamento. Era um lugar que era de retaguarda ministerial, era um lugar de retaguarda sacerdotal, era o quartel general, era a base de operações de Israel. Estava tudo lá, tudo estava naquele lugar. Então quando os espias são enviados, eles tinham respaldo do exército do Deus vivo. Aleluia. Sabe, nós precisamos exercer as nossas funções como cristãos. De que forma, pastor? Inteligente. Seja um pastor inteligente. Seja um músico inteligente. Seja um obreiro inteligente. E o inteligente não anda só, não anda isolado. O inteligente, ele não goza de pretensões espirituais acima de ninguém. Eu sou desigrejado, não preciso, tenho a cobertura. Isso é antibíblico. E tudo aquilo que é antibíblico é pecado. Você gostando ou não, a igreja foi instituída por Cristo Jesus. Você gostando ou não, nós precisamos de cobertura espiritual. Nós precisamos, pastor, me prova, amados. Jesus, no Getsemane, vira para 3 caras e fala, vem comigo.
Pedro, Tiago, João e o barquinho. Não, o barquinho não. Só Pedro, Tiago e João. Tudo bem que os caras dormiram. E eu não os condeno por terem dormido, porque o peso espiritual era alto. Mas o próprio Jesus entendeu a importância da cobertura espiritual. Não existiu alguém que orasse mais do que o nosso Senhor. Eu vou tratar com você aspectos de cura. Eu vou tratar com você aspectos de libertação. Eu vou tratar com você aspectos de expulsões de demônio. Mas eu quero antecipar só uma coisa. Jesus, ele não chegava junto dos endemoniados, ou junto dos enfermos, ou junto daqueles que estavam precisando de alguma coisa, e ele orava: Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, eu levanto a minha mão, e agora imponho a mão e oro e declaro que essa enfermidade saia. Não tem isso na Bíblia. E por que não tem? Porque a vida dele era de oração. E quando ele chegava em algum lugar, o Espírito já tinha testificado em seu coração. Oh, Jurias, Masirias. Você precisa entender que a tua vida tem que estar no altar do Senhor, ao ponto dele testificar o que ele quer que você, como servo dele, faça no nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho mais algumas lições e eu quero trazê-las para você. Ainda nesse verso diz que eles saíram a espiar secretamente. Qual é a lição, pastor? Ei, olhe para mim. Prudência. Ei, olhe para mim. Perícia. Ei, olhe para mim. Destreza. Se você quer ser um crente alinhado com a palavra, seja um crente prudente, seja um crente que tenha perícia e destreza. Mas acima de tudo, principalmente, seja um crente ético. A igreja brasileira está perdendo seu espaço, não no seu crescimento, porque nós estamos crescendo assustadoramente, mas nós estamos perdendo espaço na moral e na ética. Estamos fazendo conchavos com o diabo para pregar o evangelho a qualquer custo. Redes de televisão que são compradas com dinheiro corrupto, de política corrupto, e os pastores usam. Rádios, camisas, altares, e aqui você não vai ver isso. Pastor, eu estava até pensando em me candidatar na próxima eleição. Ô filho, você tem meu apoio, com certeza. Eu vou votar em você. Nós tivemos no ano passado um candidato aqui na igreja, e eu votei nele. Eu votei nesse candidato. Entendi a proposta dele, votei nele. Só que eu virei para ele e falei: no altar você não sobe, tá, filho? Aí ele falou: não vou subir não, eu não aceito. Eu falei bem assim: mesmo que você aceitasse, no altar você não sobe. A gente precisa entender que não é porque este lugar é construído por mãos humanas que não foi separado para a adoração de um Deus vivo e soberano. Há anjos no céu, há arcanjos no céu que declaram dia e noite: santo, 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 santo. E diz a palavra: eles têm olhos aqui, eles têm olhos aqui, eles têm olhos atrás, eles têm olhos em todos os lugares da sua cabeça. Sabe por quê? Para que os seus olhos não desviem da santidade de Deus. Nós sabemos que isso aqui é uma tipificação, mas foi separado para o nosso Deus. Quer apanhar um pouco mais? Diga amém. Então cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo. Sabe, amados, a gente precisa entender que existe estilo de vida que nós devemos ter. Como cristãos, eu vou falar rapidamente, porque eu quero continuar no ponto 6. O cristão precisa ser discreto. Amados, é inadmissível,
é inadmissível fofoca no meio da igreja. É inadmissível eu alimentar a fofoca que chegou até mim. Sabe o que eu entendo, amados? A fofoca é o suicídio de qualquer um na igreja. A fofoca é o suicídio do pastor. A fofoca é o suicídio da banda. A fofoca é o suicídio dos diáconos. Nós não podemos dar legalidade para isso. Aqui deve imperar a lei do silêncio. Nós não precisamos expor a vida de ninguém. Se você sabe, fique calado. Você faz parte do processo? Não, calado. Você faz parte do processo? Faço. Tem solução? Não, calado. Você faz parte do processo? Faço. Tem solução? Tem. Foi convidado? Não, calado. É simples. É simples. É matemática. 2 mais 2, 5. Ponto. Não entendeu? É assim que alguns estão vivendo, crendo que 2 mais 2 são 5 e que podem usar a sua boca para qualquer coisa. Tiago diz: aquele que consegue frear a boca, domina a nação. No caso do Brasil, não precisa muita coisa, mas domina a nação, né? Vamos lá. A vereda do justo é pela direita. Vamos lá. Continuando aqui. Sabe, amados, quem peca contra a discrição vai gerar um problema. Quem peca contra a discrição vai gerar um problema que não vai conseguir solucionar. Gostou, né? Pode rir, minha irmã. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Pode dar aquela gargalhadona assim, estilo Mari. Fica à vontade. Segunda coisa, amados, como homens e mulheres de Deus, qual é o estilo de vida que nós devemos ter? Respeito à individualidade. Nós precisamos saber que ninguém deve ser enfatizado a viver o constrangimento, a passar por vergonha. As pessoas precisam ser respeitadas nas suas individualidades. E isso cabe inclusive para nós pastores. Deixa eu falar uma coisa para você, você que é da promessa, eu quero que isso grave na tua mente. E você que está nos visitando, eu quero que grave também. Nós, pastores, estamos abertos para receber vocês e para aconselhá-los. Mas se o pastor forçar a barra, ele está fora da palavra. Está fora. É simples assim. Nós precisamos entender também, amados, que nós devemos estar livres da concupiscência de reconhecimento. O que é concupiscência de reconhecimento? É quando a gente entende que alguma coisa é imposta sobre as nossas vidas através das nossas carências emocionais. E aí, por causa das nossas carências emocionais, a gente vai carnalmente se posicionando de forma espiritual, levando a nossa carnalidade como se aquilo fosse algo de fato espiritual. E aí devemos ter muito cuidado, porque gente madura não age assim. Gente madura é discreta, gente madura é bem resolvida, gente madura não negocia a ética e nem a moral. Gente madura não senta em roda de escarnecedor, e fofoqueiro é escarnecedor. Doeu? Que bom que não doeu. Isso significa que você é maduro. E eu louvo a Deus por isso. Sabe o que eu quero falar mais para você? Uma fé deve ser corretamente direcionada. Nós precisamos entender que a gente não pode pegar a nossa fé e direcionar de forma errada. E o que é direcionar a fé de forma errada, pastor? É a gente supervalorizar o inimigo. Você vem de onde? Qual o seu nome? Seus tios são da onde? Fala o nome. Fala agora, demônio, o nome do seu tio. Fala o nome de sua avó. Sabe, amados, a gente não tem que enfatizar o poder do inimigo. Nós temos que enfatizar o poder de Deus. Quem tem que ser invocado é o poder de Deus. Pessoas
chegarão a esse lugar endemoniadas, e o endemoniamento, ele é só a febre, ele não é a doença. A doença está na alma. As pessoas ficam endemoniadas porque a doença está na alma. E que tipo de doença é essa, pastor? Eu vou citar um agora, porque depois lá na frente eu vou falar novamente. A falta de perdão da legalidade para a entrada de Satanás, ou opressão ou possessão. Mas isso é a febre, não é a doença. A doença é a falta de perdão. Aí a gente vai passar por isso, porque as pessoas, minha esposa orou, eu orei, nós falamos juntos com o pastor George. Meu Deus, manda todos os doentes de Conquista para essa cidade, para essa igreja. Todo mundo que tiver doente de cabeça, casamento mal resolvido, manda para cá. Nós vamos orar e o Senhor vai nos ajudar. Sabe, amados, tem hora que a gente pede e não entende o que está pedindo. Já pensou se chega aí uns 500 tudo de uma vez? Quem vai adoecer é nós. Então, para que isso não aconteça, o nosso adoecimento, nós estamos treinando você. Nós não estamos tendo cultos normalmente mais. Desde quarta-feira passada, você está sendo ministrado a crescer na graça e na palavra. Palavras de conhecimento. Palavras não de oba-oba. Não palavras que você sai daqui, uau! O pastor falou que amanhã eu estou com um carro novo. Amanhã eu tenho uma Ranger branca parada na porta de casa. Gente, a Ranger é maravilhosa. Ixi, não pode fazer comercial. Aquele carro que eu falei é maravilhoso. Mas não é isso que Deus tem para você. Ele quer te dar isso. Mas o que Deus quer te dar é relacionamento com Ele. Relacionamento. Aí a gente junta um monte de gente, um monte de igreja, um monte de pastor, um monte de missionário, e que levanta a mão e começa a dizer para você: você vai ter bênção, você vai ter bênção, você vai ter bênção. Aí você fala: rapaz, o meu lugar é aquele. Não, amado, seu lugar não é aquele. Seu lugar é onde você é confrontado. Seu lugar onde você é desafiado a conhecer a palavra de Deus, a estudar, a se assemelhar cada vez mais e mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente faz isso, a gente sai da imaturidade e vai para a maturidade. E aí eu quero dizer o sexto ponto, e nós já estamos avançando um pouco, o horário está avançado. Eu quero dizer o sexto ponto rapidamente. Olha o que a Bíblia diz: e eles foram chamados para andar e observar a terra. O que é isso, amados? Poder de mobilidade e observação espiritual. Se você quer avançar dentro da tua casa, com a sua família, se você quer avançar com tua esposa, se você quer avançar com seus filhos, entenda que você vai precisar utilizar esses dois verbos: andar e observar. A capacidade investigativa sua de olhar os territórios da alma sua, de olhar os territórios da alma da tua esposa, dos teus filhos, de olhar os territórios sentimentais, morais e espirituais. Ele precisa ser movimentado através de dois verbos: andar e observar. Olha o que ele diz: ei, Josué, você vai, ei, espia, Josué está dizendo, vocês vão andar e observar. Ide e reconhecei. E reconhecei. Sabe, amados, nós podemos estabelecer isso como uma regra para as nossas vidas. Nós podemos estabelecer isso como uma regra. O primeiro ordenamento aqui para o mapeamento das nossas vidas é andar. E andar significa sair da inércia. Eu gosto de pregar para criança, porque a criança para no meio da mensagem e ela diz: peraí, pastor, e o que é inércia? Inércia é um estado de paralisia. Eu queria que você fizesse uma reflexão de como está a sua vida espiritual hoje. Sabe, amados, a primeira ordem que Josué dá aos dois espias é que eles andassem, para que eles pudessem mapear, eles olhassem os redutos da alma humana. A gente precisa entrar profundo nesses redutos, com inteligência, tendo uma dinâmica com a nossa família. Sabe,
Você precisa se reunir com a sua família, se aproximar da sua família, se aproximar dos seus filhos, ter culto doméstico, ter empatia com o seu marido, ter empatia com a sua esposa, ter empatia com os seus filhos, se reunir dentro de casa nessa dinâmica da compaixão. Isso é legal. Dinâmica da compaixão. Sabe o que nos falta? É a dinâmica da compaixão. A gente está precisando compreender. E pastor, o que é compaixão? Sabe, em Lucas capítulo 10, versículo 33, diz assim: mas um dos samaritanos que ia de viagem chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão e aproximou-se. Compaixão é se colocar no lugar da pessoa. Compaixão é a gente se colocar no lugar da pessoa. Compaixão é a gente entender que quando eu exerço esse mandamento, porque para mim, tudo aquilo que Cristo falou não é uma alternativa para a minha vida. Tudo aquilo que Ele falou é um mandamento para a minha vida. Quando Cristo diz: ei, tira primeiro a trave que está no teu olho, antes de tirar o cisco, isso é mandamento. Isso é mandamento para a minha vida. Quando Jesus ordena para a gente vigiar e orar, quando Ele fala vigia e ora, isso é mandamento. As coisas que saem da boca do meu Senhor são mandamentos. E aqui o Senhor diz que encheu-se, Ele se encheu de compaixão. Ei, olha para mim aqui. Jesus se encheu de compaixão. Você não avançará em sua casa se você não tiver compaixão dos seus filhos, não tiver compaixão da sua esposa, não tiver compaixão dos seus pais. Sabe, amados, isso é tão pertinente. Isso é tão pertinente que o que o Senhor está falando é que nós precisamos avançar em territórios. Nós precisamos diagnosticar de uma forma bem conclusiva. É como se fosse um big picture, uma grande caixa, um quadro geral. Deus está dizendo assim: você precisa montar um quadro geral da situação sua, da situação doméstica, como é que está. E você não precisa, nem deve apresentar isso para o seu familiar. É para você orar, é para você apresentar diante de Deus. Olha para mim de novo, olha para mim de novo. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Eu quero que você responda para si. Qual foi a última vez que você orou pela sua família? Eu não estou falando oração, amados, de você botar o joelho no chão e você falar: Senhor, eu estou aqui essa noite, em nome de Jesus. Aí a gente tem palavras que são legais. Sabe, a gente tem palavras legais, porque tem pregadores aí que os caras são muito inteligentes. Aí os caras têm uma sacada boa de palavra. Aí a gente traz isso para a gente. Isso é legal, não tem nada errado, é legal. Eu conversando com a minha esposa, falei: eu vou começar a assistir uns pregadores para poder atualizar meu vocabulário, porque tem umas palavras legais. Aí a gente faz aquele vernáculo todo, 5 minutos de oração, e a gente cumpriu o dever de casa. Isso não é oração, amados. Oração é você carregar dentro do seu coração, lavando louça, tocando bateria, dirigindo na pista. Você está aqui: meu Deus, o Espírito Santo está me trazendo à memória aqui agora minha filha. Aí você está trabalhando, aí deu uma folgazinha no trabalho. Ó, o Espírito Santo de novo. Aí você: ô Senhor, obrigado por lembrar. Isso é oração, amados. É quando você foi tocado pelo Espírito da compaixão. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Amém? Você está comigo ainda? Amém? Posso continuar ou eu preciso encerrar agora? Eu quero ver as mãos. Posso continuar, sim ou não? Amém. Obrigado. Sabe, amados, essa dinâmica da compaixão é da seguinte forma: quanto mais você se aproxima de alguém, mais você vai enxergá-la. E aí é o que eu gosto, é que quanto mais você se aproxima de alguém, é a história do saco de quê? De sal. Se você quer conhecer alguém, faz o quê?
come um saco de sal. Para eu não perder tempo, quando eu conheci minha esposa, eu já comi de vez. Aí fui parar 15 dias no hospital. Brincadeira, amados. Isso não quer dizer nada, amados. Não adianta eu comer 1 quilo e conhecer, se eu não tiver compaixão daquilo que eu conheci. Minha esposa está casada comigo, não é porque ama, não. É porque é mandamento de Deus, só pode. Não, Deus deve ter dado alguma ordem para ela, específica. Casa com ele. Eis que eu te digo, casa com ele. Amados, não é fácil lidar comigo, não. Gilberto é que sabe. Mas sabe por que é fácil ao mesmo tempo lidar comigo? Porque eu aprendi ao longo da vida a ter compaixão das pessoas. Eu choro a dor delas. Isso é bíblico. A Bíblia diz: chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Se você quer fazer um mapeamento da tua vida, um mapeamento espiritual, se você quer tirar de dentro de você, agindo de forma inteligente, essa dinâmica de inquirição, aproximando-se do Senhor, tirando as mazelas pessoais, atravessando por esse momento de empatia, nesse momento de dinâmica de compaixão, a primeira coisa que você precisa entender é que seu coração tem que estar cheio de compaixão. E eu estou batendo muito nesse ponto, porque esse é um ponto extremamente importante. E sabe, a compaixão é um território de milagres, amados. A compaixão, se você quiser escrever isso, escreve aí. A compaixão é um território de milagres. Ele conecta a tragédia da pessoa com a possibilidade de uma intervenção divina. Olha que coisa tremenda. A compaixão é o território dos milagres. É lá que as coisas acontecem. Mas isso não é do nosso ponto de vista, é do ponto de vista de Deus. É do ponto de vista de Deus. As coisas não funcionam no nosso ponto de vista, é no ponto de vista de Deus. Sabe, algumas pessoas elas até são compreendidas melhor, elas entendem melhor, elas são curadas melhor quando elas são ouvidas. Há pessoas que só precisam ser ouvidas. Tem pessoa que vem aqui, senta e fala: pastor, eu quero um atendimento pastoral. Amém, meu amado? Marca aí, em nome de Jesus. Chega aqui, fala, e no meio do caminho eu não vejo problema nenhum na vida do cara. A vida está maravilhosa, ele está tendo problema no dia a dia que qualquer um tem. Quando ele termina, eu não disse uma palavra. A minha palavra foi: Senhor, nesta noite ou nesta tarde, eu estou aqui com o irmão tal, e esse irmão, Senhor Deus, ele vai abrir o coração dele para o teu servo. Dá-me sabedoria para aconselhá-lo. Amém. Ele abre a boca, fala. No final ele: ô pastor, estou me sentindo tão bem, fui curado, aleluia. Dá cá um abraço, aí chora, aí vai embora. Eu falei: rapaz, eu estou numa dimensão tão boa que eu não preciso nem mais abrir a boca. O negócio está tão puro que nem a boca precisa mais abrir. Vai no sopro. Sabe o que é isso, amados? Não é sobre mim, é sobre ele. Ele quer ser ouvido. A compaixão conecta você a pessoas. Tudo que as pessoas necessitam é serem compreendidas, aceitas. Não estou falando de aceitação de pecado. Eu não estou falando de uma concordância com o pecado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que as pessoas precisam muitas vezes serem ouvidas, entendidas, porque aquilo que é ouvido e entendido gera cura em suas almas e em seus corações. Amém? Você está comigo ainda? Próxima lição é aquela lição do observar. O que é observar, amados? Observar é fazer uma leitura da situação. Sabe, uma leitura, é examinar com profundidade, obter informações necessárias. É isso que Josué está falando. Ei, não cometa o mesmo erro dos 10 espias de antes. Os caras foram lá, tinha tudo para trazer a informação correta, o mapeamento correto, a cartografia correta. Mas o que eles fizeram? Eles temeram ante aos gigantes. Quando a gente olha para o gigante, não enxerga Deus. Olha para mim para você entender o que eu estou dizendo. Quando a gente olha para Golias,
a gente não vê Deus. Quando a gente olha para Deus, a gente não enxerga Golias. Amados, isso aqui é muito profundo. A gente precisa entender que a gente tem que examinar com profundidade, obter as informações necessárias, desenvolver um relacionamento com a nossa família. E isso precisa ser exercido o mais rápido possível para a glória de Deus, a fim de que esta geração viva de forma sagrada aquilo que está na palavra do Senhor, vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, através de um sacerdócio inteligente, de um pastoreamento inteligente, de um marido inteligente, de uma mulher inteligente, de filhos inteligentes, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele diz, agora, olha o que diz lá. E ele diz assim, e você vai lá, espia a terra, e depois ele diz, e a Jericó. Está lá, espia a terra e a Jericó. Havia um alvo específico. Presta atenção, amados. Eles deveriam andar pela terra. Eu quero que você, meus dois espias, é você e você. Vocês vão andar pela terra, mas preste atenção em minhas orientações. Espiem a terra e a Jericó. Josué estava dando a determinação, como general, qual era a primeira cidade que ele iria atacar. Ele estava dizendo, eu vou para a cidade que tem a muralha maior. Eu vou para o lugar que tem a muralha maior. E por que Josué queria para aquele lugar? Porque quando ele derrubasse o maior de todos os inimigos, a fama ia se espalhar em toda a terra, acovardando os inimigos. Ei, enfrente os seus inimigos. É legal isso quando os pastores falam, né? A gente estufa o peito e fala, eu vou para cima. Amados, faz um favor para mim, todo mundo. Aleluia. Eu tenho a direção de Deus aqui. Pode pegar, estou autorizando você pegar seu celular. Pega aí, abra sua câmera. Você vai colocar na câmera da frente. Abre aí, já abriu o meu. E não conversa com quem está do teu lado dizendo, eu acho que o pastor vai fazer esse aqui. Não, fala não, fica quieto aí, vigia na terra. Pegou? Tem gente até dando sorriso, fazendo selfie. Olha lá, ó, tem gente aí que está lindo. Amém? Aleluia. Segura seu celular. Amados, as fortalezas que nós vamos derrubar são 3. A fortaleza de Jericó, a fortaleza de Ai e a fortaleza dos gibeonitas. Mas a primeira fortaleza que Gideão, a primeira fortaleza que eu e você precisa derrubar. Agora aponta o celular para o seu rosto. E você está vendo quem? Diga assim, eu mesmo. Você está acabando de ver o seu maior inimigo, o seu maior sabotador. É aquele que te conduz para o pecado, é aquele que te conduz para o adultério, é aquele que te conduz para a falta da leitura da Bíblia, é aquele que te conduz para perder o gracejo e, como um animal irracional, brigar no trânsito. Você não vai derrubar as muralhas de Jericó enquanto você não derrubar as muralhas que alicerçaram alguns comportamentos que não estão alinhados com o Espírito Santo. Eu acredito que na igreja primitiva o pessoal sairia pulando, dando glória a Deus, porque eu estou falando de santidade. E eu vou continuar falando por 10 mensagens sobre santidade, através da limpeza. Isso é compromisso. Olha o que eu entendo. A base de qualquer libertação é lidar primeiro com as fortalezas de nossas próprias existências, de nossa própria consciência, de nossa própria existência, as fortalezas espirituais que foram estabelecidas em nossas almas. Enquanto nós não derrubarmos essas fortalezas que foram edificadas em nossas almas, nós não derrubaremos
temos as fortalezas de Jericó. A primeira característica de uma fortaleza é que ela é evidente. De longe eles viam a fortaleza de Jericó, de longe. E há pecados, há comportamentos que mesmo a gente lançando para debaixo do tapete, uma hora estoura. Uma hora estoura. Há pessoas que a gente conversa, que elas dizem assim: pastor, eu sou crente, mas não pisa no meu calo. Meu amigo, é só a gente arrancar teu dedo fora. É bíblico. Vem cá, eu sempre carrego um canivete no carro, uma faca, eu sempre carrego, sempre, porque vez ou outra eu sou convidado para ir num sítio, tem uma melancia, tem uma laranja, eu estou pronto. Mas essa faca, eu arranco fora o seu calo, não tem problema. E aí depois eu passo um álcool na faca, está novinha. A Bíblia fala: se teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Isso aqui não é literal, é figurativo. E você sabe disso porque você é inteligente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se o teu olho te faz pecar, para de olhar. É simples assim. Não tem segredo. Para a gente entender como edificar uma natureza externa da fortaleza, a gente precisa entender o seguinte: o que compõe essa fortaleza? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao versículo 6. Se você quiser acompanhar, amém. Olha o que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Isso você já sabe. As armas da nossa luta, elas não são o quê? Fale comigo, não são o quê? Carnais. E sim poderosa em Deus para destruir o quê, amados? O que diz o texto? As armas são poderosas para destruir o quê? Fortalezas. Uau! Olha o que Paulo está falando, amados. Pastor, Paulo está dizendo algo que faz referência ao texto de Josué. A gente precisa derrubar as muralhas de Jericó. Aí Paulo utiliza a mesma expressão, a mesma forma de falar. Paulo diz assim: olha, as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em quem? Esse texto é profundo demais. Eu estou lendo 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6. Elas são poderosas em Deus. Em Deus. Amados, você não tem poder em si. O poder que está sobre a sua vida é em Deus. Olha o que Paulo está dizendo: o seu poder. Aí lá na frente Paulo diz assim: todas as coisas me são possíveis naquele, aleluia, aleluia. E aí ele continua dizendo: para destruir fortaleza, anulando, olha para mim, anulando sofismas. Grava essa palavra, anulando sofisma. O que ele anula mais também? Altivez. O que ele faz mais? Que se levanta contra todo o conhecimento de Deus. Conhecimento, se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo pensamento. Olha, Paulo está dizendo: levando cativo pensamento à obediência. Amados, pegue teu pensamento e leve cativo a Jesus. Mas eu quero te dar uma dica para melhorar a sua vida. Eu não ouço música mundana, nenhuma, eu não ouço. E oriento ninguém a ouvir. Nem aquela que diz que esse cara sou eu. Não, esse cara é Cristo. Cristo é o que é o cara, é o bambambam. Bam, bam. Mas nem ele eu escuto. Por que não? Porque minha mente é muito fértil. Se eu escutar uma música mundana, eu vou ficar 15 dias com aquela música na minha cabeça. E para sair é difícil.
Paulo está dizendo assim, ó, pegue os seus pensamentos e subjuga a obediência a Deus. Subjugar a Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência. Olha que coisa profunda, vingar a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Vingue a desobediência. Para analisar comigo esse texto. É você fazer língua para desobediência. Estou obedecendo, sou de Deus. Você está dizendo para desobediência, desobediência, fora. Pecado, fora. Adultério, fora. Fornicação, fora. Mulher pelada no celular, fora. Também dá para ser no iPad, dá para ser no computador, dá para ser no YouTube da TV. As mesmas mulheres peladas daqui. Então, fora também. Leve cativo. E aí ele diz uma palavra aqui legal. Ele fala bem assim, sofismas. Sofisma é um argumento enganador. O significado da palavra sofisma significa que é um argumento enganador. Parece fazer sentido, parece ser certo, mas é errado. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim, ei, anule as falsas crenças que são colocadas na tua cabeça. Isso é muito profundo. E se nós queremos avançar em Deus, a gente precisa entender que as prisões internas construídas por raciocínios que se opõem à sabedoria de Deus devem ser levadas a cativeiro. Prisões que te afastam da vontade de Deus, sejam elas arrancadas de vocês e levadas a cativeiro em nome de Jesus. E eu estou quase terminando, eu quero falar só mais duas coisas. E qual é a característica de uma fortaleza espiritual, pastor? Já citei uma delas. Primeiro, anula todo sofisma. Anula todo sofisma. A gente só vai anular sofismas se a gente conhecer a Bíblia. Amado, tem um comediante, eu não sei o nome dele, e eu não estou desrespeitando ele, eu estou fazendo menção, eu não sei o nome dele, está na internet aí. Ele faz uma zombaria dos crentes. Ele diz assim, você não é crente? Você não gosta da Bíblia? Você não sei o que Bíblia, não sei o que, só que você nunca leu a Bíblia? Como é que a gente quer avançar, amados, se a gente não instalou dentro de nós, na nossa mentalidade humana, características de cidadãos celestiais? Nós precisamos entender que nós somos cidadãos celestiais, e como cidadãos celestiais, nós temos que ver o que Paulo está falando. Paulo está falando de especulação, de conhecimento, de crenças, de raciocínio, de pensamentos baseados em sentimentos e desejos desgovernados. Muitas vezes os desejos desgovernados sobre as nossas vidas. Aí eu tenho uma frase que eu quero partilhar com você. Se você não governar, escute só isso que eu vou falar. Se você não governar os seus sentimentos, se você não governar as suas emoções, elas vão desgovernar a sua vida. A eficiência das fortalezas depende do quanto nós estamos dispostos a trazer para a luz aquilo que está no oculto. Uau, isso é tremendo. Quanto mais eu expurgar de dentro de mim pecados ocultos, mais a luz se aproxima. O senhor está falando de quê, pastor? Estou falando de santidade, de vida no altar. E esse altar não é o daqui não, amados. É aquele que você está construindo na tua casa, se é que está. As fortalezas espirituais com frequência são compostas de bons pensamentos. Ela tem que ter uma sutileza de bom pensamento. Sabe, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 fala sobre isso. Paulo diz, eu não quero outra coisa na minha mente. Depois você lê em casa, Paulo diz assim, eu
enquanto estive entre vocês, me propus a não querer saber de outra coisa que não seja o Cristo crucificado. Uau! Eu estou com vocês, Coríntios. Eu estou com vocês. Enquanto eu estou com vocês, eu estou me propondo a não querer outra coisa a não ser Cristo Jesus. Sabe, amados, ocupe tua mente, porque a gente tem exemplos, e Pedro é um exemplo disso. Vocês dizem que eu sou quem? Aí lá vai Pedro: tu és o filho do Altíssimo, sabe? E ele começa, ele avança. Aí Jesus fala: uau, o que você falou não veio de ti, mas veio do Pai, veio dos céus, veio do Espírito. Dias depois, Pedro, cheio de boa intenção, o mesmo Pedro, ele age de forma imoral e absurda. Ele age de forma imoral e absurda. E o que ele faz, pastor? Ele tenta argumentar com Cristo, para Cristo não ir para o seu destino, para Jerusalém, porque lá ele poderia ser preso e morto. Ele está dizendo assim: foge da sua missão, não vai para lá não, que aquilo que a Bíblia diz lá em Isaías 53 vai se cumprir. Então foge. Ei, nem toda boa intenção vem do céu. Sabe, aquele era um argumento humanamente plausível, mas totalmente diabólico. Tirar Jesus do projeto. Sabe, existem pessoas, existem conselhos, existem mentalidades espirituais, igual a que eu estou apresentando de Pedro aqui, que vai na contramão do plano de redenção de Deus para a sua vida. Sabe aquele amigo que fala bem assim: moço, todo domingo a igreja, agora você virou igrejeiro, todo domingo a igreja. Esse cara está indo no plano da contramão da sua redenção. Isso é um argumento plausível. O que é um argumento plausível? É convidar para... Ixi, eu já ia fazer outro comercial. É convidar para ir lá no japonês. Pegou a visão? Aleluia. É convidar para ir lá no japonês. Que dia? Domingo de noite. Que hora? 6h31. Aí é demônio puro isso aí, né? Fala a verdade. Não é Satanás purinho. Não, você quer ver piorar para vir os demônios juntos? Porque vem o diabo e as diabetes. Sabe, para piorar, fala, e o senhor não vai nem pagar, é de graça. Você sabe o que é isso? Isso é um argumento extremamente plausível, mas espiritualmente diabólico. É algo que está na contramão do plano de Deus para a sua vida, da redenção de Deus. Sabe, amados, a gente precisa quebrar algumas crenças, algumas coisas que a gente vai carregando. Crucifica isso na cruz, amado. Vai para a cruz. Sabe, vai para a cruz. Se está na cruz tem luz. Sabe, Paulo fala em 2 Coríntios 10, verso 5: leve cativo todo pensamento a Cristo, a obediência a Cristo. E como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo levar meus pensamentos cativos ao Senhor? O próprio Pedro responde isso para Jesus. Pedro diz assim em Mateus 16, 24, 25: se alguém quer vir, Jesus fala lá para Pedro, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Eu quero abrir a minha Bíblia e eu quero ver o que eu escrevi nesse texto, porque geralmente eu escrevo alguma coisa e eu acho que eu devo ter escrito alguma coisa aqui. Segura mais um pouco aí, amados. Aqui. A cruz não é o teu fardo. A cruz é o teu chamado. Vou repetir, viu? A cruz não é o teu fardo. A cruz é o teu chamado.
Você pode dizer amém por isso? Sabe, amados, a gente tem que entender que existem fortalezas espirituais que vão se desenvolvendo e se tornando cada vez mais fortes. E isso acontece primeiro porque é uma tendência nossa. Sabe, é uma tendência às vezes sermos orgulhosos. Temos esses pontos que permitem a entrada de Satanás. Sabe, o orgulho produz o descuido da vida espiritual. Sabe, o orgulho é a alavanca que Satanás vai entrar na sua vida. Se você acha que você é o melhor pregador, se você acha que você é o melhor professor, se você acha que você é o melhor, deixa eu te dizer uma coisa: você é o melhor em entender que você é o mais orgulhoso. A Bíblia nos ensina que Ele cresça, que eu diminua. O que a igreja precisa mais e mais é entender que ela tem que ser liberta. A igreja precisa de libertação. Uma coisa que eu aprendi, eu quero partilhar com você: libertação. Vai lá, minha esposa, solta aí. Libertação não é para descrente, amado. Libertação é para crente. Descrente precisa de conversão. Crente precisa ser liberto. Quando somos, sabe, levados a Deus nesse patamar de sermos esticados, polidos, sabe, Deus vai tirando as falhas, as trincas, as falhas. Todos aqui vão compreender o que eu vou dizer. Sabe, amados, nós somos vasos. Eu tenho falado isso para alguns irmãos e eu vou falar isso para você também. Em nome de Jesus, prestem atenção. Nós somos vasos. E quando o nosso vaso cai no chão, voa estilhaço para todo que é lugar. E os nossos estilhaços ferem pessoas. A minha língua, a minha ignorância, a minha altivez, aquilo que eu não levei para a cruz, sai ferindo as pessoas. E hoje eu quero fazer um convite a você. Eu quero permitir que você tenha dentro de você o dom da misericórdia. Porque pessoas que foram dotadas com o dom da misericórdia são pessoas dotadas com o dom do perdão. Há pessoas que dizem que nunca vão perdoar. Há pessoas que têm um cuidado tão grande de não pecar, porque não quer que os outros pequem contra ele, porque se pecar, ele não vai perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa: você já pecou. A falta de perdão é um pecado. As fortalezas espirituais que estão alicerçadas, elas vêm com feridas emocionais, vêm com feridas morais, e elas precisam ser ativadas e destruídas, lançadas na cruz de Cristo. A gente precisa entender que existem traumas que são armas que vão nos minando, nos destruindo, acabando com a nossa vida, com a eficiência da nossa vida espiritual. Eu quero que você entenda a mensagem que eu estou trazendo, amados. Eu preciso que você entenda isso. E aí, quando a gente não perdoa, a gente vira um reservatório de tristeza, um reservatório de falta de perdão, um reservatório de angústia, de mágoas, de ressentimentos. Quando o mesmo Pedro, pela terceira vez Jesus aparece após a sua ressurreição. Cadê Pedro? Pedro havia desistido. Pedro havia desistido de pastorear. Pedro havia desistido de ser apóstolo. Pedro havia desistido. E por que ele desistiu? Porque Pedro era convertido, mas não era liberto. Nem ele aceitava o que ele fez. Ele não aceitava ter negado Jesus 3 vezes. Pedro havia negado. Sabe, existem coisas que viram estigmas na nossa vida. Estigmas. Eu não vou conseguir falar tudo hoje.
Raabe precisa sair da tua mente como a prostituta. Ela não é prostituta mais. Sabe quem é Raabe? Ela é da linhagem, 14ª linhagem de Davi. 14 gerações depois vem Cristo. Raabe faz parte de uma prostituta. Agora, nova mulher, faz parte da linhagem do meu Senhor, do meu Cristo. Uau! Eu entendo que Jesus está falando para mim aqui essa noite. Tem espaço para você, Carlos. Tem espaço para você. Pedro desiste de tudo. As fortalezas de Satanás estavam erigidas, construídas na mente de Pedro. Você é um fraco, você é um qualquer, você negou o seu Cristo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus cura Pedro. Jesus liberta Pedro. Jesus liberta Pedro da incapacidade dele se perdoar. E ele começa a entender que ele é livre, porque se o Filho vos libertar, aleluia, 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 aleluia. Eu estou dizendo para você essa noite, eu não sei você, mas eu sou livre. Eu estou dizendo para você essa noite que as fortalezas de Satanás que estavam na minha mente foram derrubadas uma a uma, me libertando de todo o meu fracasso, de toda a minha incapacidade, de todos os meus pecados, de toda a minha falta de perdão. E eu estou declarando diante da igreja do Senhor que eu assumi a minha posição diante do reino. E o Senhor essa noite está convidando você para assumir a sua posição no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, pessoas instáveis, elas começam coisas e não terminam. Não criam raízes, não constroem raízes. Mas aqueles que estão firmados na rocha, a sua casa não é na areia. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, ei, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas você está estabelecido em Deus. As fortalezas espirituais foram derrubadas, destruídas, aniquiladas, caíram por terra, porque há uma pessoa em nossa vida e ela não é anônima. O nome dela é Jesus Cristo de Nazaré, que nos capacitou para derrubar estas muralhas, e nele somos mais que vencedores. É nele que nós vencemos, é nele que nós vencemos, igreja. Aleluia. E como é que posso entrar nesse negócio, pastor? Calma, amados. Você terá mais 8 semanas e eu vou trazer palavras que choquem a minha vida, porque se chocar a minha vida, vai chocar a sua também. Mas hoje eu quero lançar um desafio. Um desafio que pode parecer igual a todos os desafios que são feitos após o culto, mas eu quero te confrontar. Somos confrontados. Como é que está a sua vida diante de Deus? Se essa noite você quer fazer algo diferente, se você está disposto a responder o chamado do Senhor e gerar a libertação na tua vida, eu não estou te chamando para você aceitar Jesus. Eu não estou te chamando para você novamente se reconciliar. Eu estou falando com quem está andando.